em som. Som. Boa tarde, senhoras e senhores desta localidade, amigos internautas. Dá-se início mais um evento do projeto Resgatando Vidas, que tem como objetivo transmitir mensagem de fé, esperança e amor a todos. É um prazer imensurável estar de volta a esta localidade para aproveitar aí o máximo de tempo e durante alguns minutos transmitir a mensagem bíblica, isto é, a mensagem da cruz, a qual todos precisam ouvi-la, refletir para uma vida melhor e agradar ao Eterno. Boa tarde, meu querido, tudo bem? Aos senhores desta localidade, meu apreço, às senhoras donas de casa, jovens universitários, também da rede pública, nossos amigos adolescentes e as crianças, a todos, que Deus os abençoe. E desde já eu desejo aí uma ótima semana. E neste evento eu vou ser breve, ainda porque a internet não se encontra aí disponível para transmitir, ok? Como deveria ser transmitido, mas durante alguns minutos de interação, de comunicação, será de grande importância para todos ouvirem uma breve mensagem e refletir a respeito da mensagem da cruz. Já de início, eu quero estar lendo um texto bíblico que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, que está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Boa tarde, senhora. Bom trabalho, hein? E para contextualizar esse texto de João 3,16, João, ele narra a vida de Jesus, a vida terrena de Jesus, mostrando uma das biografias do Senhor Jesus no seu período ministerial terreno, e ele deixa claro na sua narrativa, na sua obra, no seu evangelho, que Deus deseja salvar a todos. Esta é a palavra-chave do evangelho de João no Novo Testamento. 3,16 de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como a mensagem do Evangelho, ela quebra paradigmas, preconceitos, racismo, enfim. Então eu quero aqui abrir um parênteses e abordar uma frase filosófica conhecida há mais de 400 anos antes de Cristo. Frase esta aplicada por Sócrates, que disse: conhece-te a ti mesmo e descobrirás o universo. Sócrates, ele buscava
ele buscava respostas a respeito da vida, isto é, buscava sentido a respeito da vida. E assim também foi o seu aluno, Platão. E o terceiro pilar da filosofia grega, Aristóteles, que abriu na época aí uma faculdade filosófica e chegou a dar ensinamentos a Alexandre, conhecido como Grande, que foi instruído aproximadamente 3 anos pelo filósofo Aristóteles. Isso eu estou me referindo a 350 anos antes de Cristo, abordando aqui alguns comentários, fazendo alguns comentários a respeito das linhas de pensamento dos 3 filósofos da época, isto é, da filosofia grega: Sócrates, Platão e Aristóteles, que buscava sentido a respeito da vida. Muito interessante quando se aborda a respeito dos 3 pilares da filosofia grega. Eles foram afinco em pesquisas, em estudos, e combateram algumas situações políticas da época, e eles deixaram bons exemplos, porque se esforçaram o máximo para alcançar respostas referente ao sentido da vida. Outro filósofo que é importante mencionar, o René Descartes, que ele disse: se eu penso, logo eu existo. Então, algumas frases teológicas ou algumas frases filosóficas que vale a pena refletirmos e fazermos uma análise a respeito do que os filósofos eles buscavam ou do que eles queriam explicar e passar para a sociedade da época. Eles buscavam o sentido da vida, assim como também Albert Camus, assim também como o pai da psicologia, Freud, e outros, sempre buscaram a resposta a respeito do sentido da vida. Sempre analisaram, estudaram o comportamento humano, os astros, enfim, buscando resposta a respeito do divino. E eu quero aqui trazer um comentário em qual estes filósofos da antiguidade buscavam respostas, explicações, que é o amor. Alguns dizem que o amor é um sublime selo que a vida imprime tanto graças, cores e sentidos. Outros dizem que o amor é sempre o amor em qualquer lugar. E aqueles que dizem que o amor consegue-se com o tempo. Então são buscas de informações, frases, coisas que significam coisas. Mas falando a respeito do texto bíblico, o qual eu iniciei este trabalho abordando, que é o texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, que está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto deixa bem claro que Deus
Ele se importa com a sua criatura, isto é, com nós, humanos, ao ponto de João, ele narrar os ensinamentos de Jesus, a vida de Jesus, e deixar bem claro a respeito do amor de Deus pela sua criatura, ao ponto de ter enviado o seu Filho unigênito, Yoshua no original, isto é, no hebraico, traduzido como nós conhecemos, que é Jesus. Deus enviou seu Filho Jesus porque amou o mundo de tal maneira. Então está aí o sentido da vida, é que Deus, o Criador, o Divino, Ele se importa com todos, Ele se importa comigo, com você, e Ele deixa caracterizado este amor, porque já enviou o seu Filho unigênito, Jesus, o qual morreu na cruz pelos nossos pecados. É o que a Bíblia Sagrada comenta, é o que a Bíblia Sagrada documenta e deixa transparecer, inclusive no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, fala a respeito do sacrifício na cruz, isto é, o Filho de Deus, ele foi levado à cruz, passou pela via dolorosa e chegando ao Gólgota, ele foi crucificado e ao seu lado esquerdo havia um malfeitor e ao seu lado direito outro malfeitor. E o texto bíblico diz, deixa claro, Mateus ele faz a narrativa dizendo que o malfeitor que estava à esquerda de Jesus, ele debochou de Jesus, dizendo: tu não és filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o malfeitor que estava à direita de Jesus, ele disse: tu nem ao menos teme a Deus, nós estamos aqui porque estamos pagando os males que nós fizemos. Este nem o mal fez. E o malfeitor que estava à direita de Jesus disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ou quando vieres no teu reino. E a resposta de Jesus ali na cruz foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a Bíblia Sagrada narra, os evangelhos, 4 evangelhos narra, tanto Mateus, Marcos, Lucas, João, que Deus enviou a Jesus para cumprir a missão esta de morrer na cruz e salvar a todos aqueles que acreditam, que aceitam como Senhor e Salvador. Então Jesus ele veio para resgatar a humanidade, ele veio para justificar o pecador, os pecadores dos seus pecados. Ele veio como luz para iluminar todos aqueles que se encontram em trevas, isto é, no pecado, e precisam da libertação. Ele veio deixar claro que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a mensagem a qual proporciona esperança. Esta é a mensagem a qual
proporciona libertação. Pode ser, querido. Esta é a mensagem que revela o grande amor de Deus pela sua alma, pela sua família, por todos nós que aspiramos e respiramos. Jesus, Ele apresenta, Ele manifesta a esperança, Ele apresenta uma porta aberta de salvação, para que todos aqueles que entrar por esta porta tenham vida e a tenha com abundância. É o que está escrito em João, capítulo 10, verso 10. Eu vim para que todos tenham vida e a tenha em abundância. Vida abundante que Jesus oferece é a vida eterna após a entrevista com a ceifeira. Jesus, Ele foi crucificado, Ele foi moído na cruz, derramou seu sangue inocente, mas ao terceiro dia, após a sua morte, as Escrituras Sagradas deixam bem claro que Deus o ressuscitou. E permanecendo 40 dias após a sua ressurreição, Jesus, Ele volta ao Pai que Ele havia enviado. Encontramos outro documento importante, sagrado, em Atos, capítulo 1, verso 9, que fala a respeito do retorno de Jesus ao Pai. Então há documentos concretos, informações concretas a respeito do Filho de Deus que veio a este mundo para cumprir a missão de se entregar por completo, de se doar, movido de amor, para resgatar a criatura caída devido aos seus pecados. Paulo, ele entendeu, Paulo, que era perseguidor da igreja, dos cristãos, mas quando ele teve um encontro com Jesus em caminho a Damasco, Jesus falou com ele e ele entendeu que só Jesus Cristo seria capaz de cumprir a lei. E Paulo, ele se liberta do farisaísmo, da religião farisaica, a qual ele defendia de unhas e dentes. Ele é liberto do fator religioso e passa a ser testemunha de Jesus, e escreve 13 cartas e realiza 3 viagens missionárias com grande sucesso, o qual chegou através dele o Evangelho até a Europa e assim sucessivamente. Então Paulo, ele entendeu a mensagem da cruz, embora ele não estava presente no dia em que Jesus foi crucificado, mas através de testemunhas, isto é, relatos daqueles que havia estado com Jesus, como Pedro, Mateus e outros. Então Paulo, ele se debruçou na mensagem da cruz, ouvindo o próprio Jesus falar com ele. E Paulo tornou-se uma grande testemunha do Senhor, ao ponto que, nas suas 13 cartas, uma delas ele escreve aos romanos, a igreja que se encontrava em Roma, e no capítulo 3, no verso 23, Paulo ele escreve dizendo: a igreja que se encontrava em Roma,
dizendo da seguinte maneira: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele estava deixando claro que através de um só homem, Adão, o qual errou o alvo, pecou, através de Adão veio a queda, a mancha adâmica, e é o quadro que nós acompanhamos hoje. Guerras entre Rússia, Ucrânia, Israel, os palestinos, os Hamás, e assim sucessivamente, feminicídios e outras situações adversas, as quais não quero nem comentar, mas a verdade é que o índice de violência a cada dia aumenta, por mais que as autoridades, os políticos realizem reuniões, mas não conseguem controlar o fator da violência. Infelizmente, é o quadro, motivo pelo qual o homem caiu. Devido ao pecado de Adão e Eva, toda a raça humana caiu em pecado, perdendo a graça divina, perdendo a luz divina, perdendo o alvo. Mas infelizmente, foi necessário Deus enviar o Filho dele, Jesus, inocente, para derramar o seu sangue e dar oportunidade para todos. Quando eu falo infelizmente, porque foi necessário Deus enviar o seu Filho inocente, embora tenha pregado o amor, a paz, feito bem a todos durante o seu período ministerial, mesmo assim, ele foi rejeitado pelo seu próprio fogo, pelo seu próprio povo. Deus disse: crucificai-o, crucificai-o e soltai a Barrabás. É nesse sentido que eu falo, infelizmente. Mas, porém, as Escrituras Sagradas no Velho Testamento já mencionavam, encontramos aí aproximadamente 18 profetas no Velho Testamento que falaram a respeito do surgimento do Salvador, como Isaías, no capítulo 53, verso 4 e 5, que está escrito que ele levou sobre si as nossas dores, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. O profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, há 740 anos antes de Cristo, ele teve uma visão a respeito da crucificação do Filho de Deus na cruz para salvar o seu povo dos seus pecados. Profecia esta que já se cumpriu. Glória a Deus por isto. A realidade é que Jesus, após a sua morte, ele ressuscitou, permaneceu 40 dias se apresentando a alguns grupos de irmãos e irmãs, e ele voltou ao Pai, assentando-se à direita. E Mateus, ele vai narrar o que Jesus, ele verbaliza, de acordo com o capítulo 28, verso 18, dizendo: é-me dado todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra. E Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, aos seus apóstolos, aos seus seguidores, dizendo: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê em mim e for batizado será salvo, mas porém aquele que não crê será condenado. Então, senhoras e senhores desta localidade,
eu tenho a responsabilidade, o ofício de transmitir a mensagem cristocêntrica, a mensagem oportuna a todos, porque trata-se de uma ordem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Transmitir a mensagem do Evangelho, que significa boas novas. Então, novamente, você que está ouvindo a mensagem da cruz e ainda não se decidiu, talvez por alguns motivos, mas a verdade é que o Senhor Jesus, Ele lhe chama para uma aliança eterna com Deus. E se você aceitá-lo, abrindo o seu coração, isto é, o centro do seu pensamento, certamente Ele entrará, fará morada, e você sim, através da fé e por promessa de Deus, você será salvo, a sua alma será salva, porque esta é a vontade de Deus. Falando a respeito ainda de uma das obras do apóstolo Paulo aos Romanos, ele escreve no capítulo 1, verso 16 e 17: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação tanto do grego, do judeu, do grego, do que o apóstolo Paulo, ele estava deixando claro, ou deixa claro, na sua carta aos Romanos, é que a salvação é para todos aqueles que crêem no Filho de Deus e aceitam-o como Senhor e Salvador, se arrependendo dos seus pecados. E aplicando aqui uma costura referente à salvação, que no grego significa soteria, no aramaico relãs e no hebraico Yeshua, salvação. Pedro também, em um dos seus discursos, de acordo com a narrativa de Lucas, no seu segundo evangelho, isto é, em Atos, no capítulo 4, verso 12, no discurso de Pedro, ele diz que debaixo do céu, na terra, e debaixo da terra não há outro que possa salvar, só há um único nome, que é o nome de Jesus, ou no hebraico, Yeshua, traduzindo o Salvador. Glória a Deus. Então, esta é a mensagem que está sendo anunciada. E esse Jesus, o qual ele veio enviado por Deus, cumpriu a sua missão durante 30 anos e meio aproximadamente. Ele morreu na cruz, mas ressuscitou, e ele está vivo à direita de Deus Pai, e a todos convidam, como está escrito em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, através do seu Espírito, convida a todos. Glória a Deus. Então que Deus abençoe a todos. Esta é a mensagem, ok? E até a próxima live.